Uma ovelha não pode beber água se a água não for tranquila, porque ela pode entrar pelo seu nariz. Por isso a água tem que ser calma, tem que ser tranquila. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É um motivo de alegria grandíssima podermos chegar até você com mais um encontro com a palavra e dizer bem-vindo, bem-vindos. Já chegamos ao livro de Salmos, o meu livro preferido de toda a Bíblia. Em nosso último estudo analisamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Iniciei aquele estudo enfocando essas palavras tão conhecidas. O livro de Salmos foi inário do povo de Deus. No estudo introdutório que fizemos, vimos que o autor dos hinos, ou salmista, às vezes falava com Deus, sobre Deus, outras vezes falava com Deus sobre o homem e muitas vezes falava com o homem sobre Deus. Essa é outra maneira de dizer que o salmista às vezes louvava, em outras vezes ele orava e em outras vezes ele pregava também. Nessa introdução disse que há vários salmos sobre vários temas. Há o tema homem abençoado, o tema emocional, em que o salmista expressa um estado emocional que você pode estar vivendo hoje, mostrando uma maneira de resolver esses problemas emocionais. Há também o salmo de adoração, em que o salmista não apenas adora, mas também exorta a adoração e como adorar. Também aprendemos que há vários salmos proféticos, onde o salmista é um profeta e previu o primeiro e o segundo advento de Jesus Cristo. Os salmos do homem abençoado geralmente são salmos de pregação. Os salmos emocionais são geralmente salmos de oração e, é claro, todos os salmos de louvor, que falam com Deus sobre Deus. Esses são salmos de adoração. Bom, o Salmo 23 é um dos salmos de pregação do homem abençoado. Esse salmo é a conversa de ovelha. Nele você pode imaginar uma ovelhinha olhando para outra ovelhinha doente através da cerca. Nesse salmo, o salmista fala para essas pobres ovelhas perdidas sobre o pastor que cuida delas. Essa ovelha que está falando no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Com essa primeira declaração, Davi está dizendo que Deus é pessoal e que ele tem um relacionamento íntimo com Deus. É assim que o Velho Testamento diz que Deus é pessoal. O Senhor é meu pastor. No Novo Testamento, lemos que Deus é pessoal quando Jesus diz: Pai Nosso. O Novo Testamento também diz que uma das provas de que somos cheios do Espírito Santo acontece quando clamamos Abba, Pai. Na língua original da Bíblia, a palavra Abba, usada aqui, quer dizer paizinho. Podemos ter um relacionamento tão íntimo com Deus que podemos chamá-lo de Pai Nosso. Essas metáforas de pastor e pai nos mostram que Deus é pessoal e deseja ter um relacionamento pessoal conosco. A declaração, o Senhor é o meu pastor, é a chave do Salmo 23. A maneira como enfatizamos as palavras quando fazemos uma declaração tem muita importância no significado da frase. Se você disser, o Senhor é o meu pastor, você pode dar diferentes significados de acordo com a ênfase dada a cada palavra da frase. Por exemplo, se você diz, o Senhor é meu pastor, escancara-se uma visão cheia de verdade e significado. Quando você diz, e me conduz a águas tranquilas, não quer dizer apenas paz e tranquilidade. Uma ovelha não pode beber água se a água não for tranquila, porque ela pode entrar pelo seu nariz. Por isso a água tem que ser calma, tem que ser tranquila. Portanto, o fato do pastor conduzir a ovelha a águas tranquilas significa que o Senhor leva a lugares que são perfeitos para nós. Você já passou por alguma experiência na qual Deus fez você repousar por causa de uma doença que aparentava ser uma calamidade e depois você descobriu que Ele o fez deitar em pastos verdes exatamente para que pudesse conduzi-lo a águas tranquilas, como você precisava? Conheço um querido pastor
É o nosso pastor Dick Woodward, que tinha deixado uma igreja grande por causa de uma doença. Ele achou que aquilo fosse uma calamidade. Ele queria analisar alguns telefonemas que estava recebendo de algumas boas igrejas, mas primeiro ele tinha que saber a causa daquela doença. Entre todos os exames que foram feitos, aquele pastor passou por um mielograma, que lhe causou uma forte dor de cabeça que durou 2 meses e meio. Ele não conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Quando ele levantava a cabeça, parecia que ia ter uma hemorragia cerebral e aí tinha que voltar para a cama. Durante esses 2 meses e meio, ele não pôde concorrer aos convites daquelas igrejas, mesmo querendo muito. Enquanto ele estava sofrendo, incapaz de ir a qualquer lugar, algumas pessoas daquela cidadezinha aproximaram-se dele. Elas perguntaram se ele estaria interessado em trabalhar no desenvolvimento de uma nova igreja naquele local. Ele e sua esposa pensaram sobre começar uma igreja naquela cidade e, muito entusiasmados, aceitaram o convite. 1 ano mais tarde, os fundadores daquela igrejinha sugeriram que ele fosse a uma clínica específica para fazer outros exames. Os médicos disseram que ele estava passando por um esgotamento ou uma estafa devido à carga de trabalho. Depois de quase 1 mês de testes nessa clínica, foi diagnosticada esclerose múltipla. Todos os médicos o chamaram para lhe dar o resultado de semanas de exames. Eles queriam explicar o que aquele diagnóstico significava. Entre outras coisas, eles disseram: você não pode passar por muito estresse agora e terá que aprender a não fazer muito esforço. Você tem que trabalhar em uma igreja pequena. Eles definiram a igreja. Depois que os médicos fizeram uma lista do que ele deveria fazer, ele disse: doutor, eu já estou nessa igrejinha há 1 ano. Esse pastor é exatamente o escritor desse estudo, pastor Dick Woodward. E ele diz: Deus me fez repousar e me levou para as águas tranquilas. O Senhor tinha me conduzido às águas que eram perfeitas para mim, ele diz. Você já passou por algo parecido? É isso que significam as águas tranquilas. Muito bem, deixe-me descrever como o pastor restaura a ovelha. As ovelhas são impotentes. Sem o pastor, elas ficam completamente impotentes e desamparadas. Às vezes, elas ficam tombadas. Quando uma ovelha está parindo, ela deita-se de costas e, às vezes, o centro de gravidade se altera. E ela fica de costas com as 4 patas para cima, sem conseguir mover-se. Ela fica lá, naquela posição, literalmente berrando, bé, bé. Mas nenhuma delas consegue fazer nada. Se o pastor não descobrir o problema da ovelha, depois de 3 ou 4 horas, seu estado começa a se complicar. Se o pastor não for lá com seu cajado, em 6 ou 8 horas a ovelha morre. Quando o pastor coloca a ovelha tombada de pé novamente, acontece a restauração. Você já se sentiu tombado alguma vez? Você já abriu seus olhos de manhã e se sentiu como se estivesse com as pernas para cima, sem poder se mexer, só que berrando, bé, bé. Quando você acorda assim, deve orar: Senhor, eu preciso que o Senhor me restaure, porque eu não consigo me mexer. Estou totalmente sem esperança. Eu estou desesperançado. Esse tipo de restauração é essencial para o significado da palavra salvação. A palavra salvação significa o mesmo que livramento. Quando você tem que orar: Deus, o Senhor, tem que vir ao meu socorro e me libertar, porque se o Senhor não me libertar por mim mesmo, eu não vou conseguir jamais. O Senhor tem que me salvar, porque eu não consigo fazer nada por mim mesmo. A essência dessa oração está contida nessa linda figura do pastor restaurando sua ovelha. É muito importante que você entenda o que o Salmo 23 está realmente dizendo. Depois de refletir sobre ele, você pode se perguntar: será que eu sou esse homem abençoado descrito nesse salmo? Você se lembra quando o Senhor entrou em sua vida e fez você deitar ou repousar? Você se lembra quando o Senhor se tornou seu pastor e você reconheceu o fato de que você era uma ovelha dele? Houve ocasiões em que você teve que ser restaurado? Você pode fazer do Salmo 23 um modo de adoração? Uma vez ouvi o seguinte conselho: memorize o Salmo 23 e recite-o pelo menos 3 vezes por dia durante 1 mês. Isso vai mudar a sua vida. Há 3 textos bíblicos que significam muito para mim. Um deles é o Salmo 23.
Outro é a oração do Senhor, o Pai Nosso e o último capítulo de Filipenses. Essas 3 passagens da Bíblia guiam a minha vida. Eu já os decorei e à noite, quando não consigo dormir, ao invés de contar carneirinhos, eu fico como uma ovelha e adoro com o Salmo 23. E como ele é o meu pastor, eu o adoro declarando esse salmo. Pai, obrigado por ser o meu pastor. Obrigado pelo dia que o Senhor me fez repousar. Obrigado pelas pastagens serem verdes quando eu me deito. Obrigado porque o Senhor me conduz a águas tranquilas, a lugares que são perfeitos para mim. Obrigado porque o Senhor restaura minha alma, me mostrando os caminhos de justiça para que eu caminhe. Obrigado porque o Senhor me consola com a sua vara, com sua capacidade de me proteger e o seu cajado, sua capacidade de me conduzir e prover para mim. Obrigado pela confiança que eu tenho no meio dos problemas e que o Senhor prepara uma mesa perante mim e me dá a provisão que preciso. Obrigado pelo otimismo que isso me traz, não apenas para hoje, mas também para amanhã e para todos os dias da minha vida, inclusive para sempre na eternidade. Obrigado por colocar no meu coração a convicção de, porque o Senhor é o meu pastor, todos os dias da minha vida serão cheios de bondade. Você já adorou com o Salmo 23, só agradecendo ao Senhor por todas as lindas bênçãos descritas nessa linda metáfora de uma conversa de carneiro? Bom, um relógio implacável me diz que o tempo para esse estudo já acabou. Junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando vamos discutir o Salmo 1, que definitivamente é do homem abençoado e serve como modelo seguido por todos os outros salmos do homem abençoado. Despeço-me deixando uma aplicação prática. Leia sua Bíblia e memorize o Salmo 23 e o repita cada dia como oração. Também gostaria de pedir a você que escreva para nós, escreva para o nosso programa. Nós enviaremos para você um livrinho de estudo que contém o meu salmo preferido da Bíblia, esse texto tão importante. Depois, repita essa frase, não apenas com a sua mente, mas com o seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, se você depositar a sua confiança totalmente em Deus, tenha certeza absoluta, Ele será o seu pastor. E Ele tem prazer em ser o nosso pastor. Basta que venhamos declarar esse desejo do mais profundo de nosso coração. Então, definitivamente, abra seu coração e decida-se a ser de verdade uma ovelha, servindo ao Senhor de todo o coração. Não esqueça, anote o endereço que Darryl estará anunciando agora e escreva para nós. Queremos saber onde é que você está acompanhando o nosso programa. Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.